Este vídeo vai então servir para concluir esta playlist. Não significa isto, contudo, que no meu canal possa eventualmente surgir um ou outro vídeo para acrescentar mais informação sobre estas tecnologias relacionadas com o Python e especificamente com o Tkinter, mas eu não poderia deixar de fechar esta playlist que eu espero que tenha servido para vocês acrescentarem conhecimentos de base para que possam agora evoluir para aprofundar mais estes conhecimentos. Eu tinha que fechar com a apresentação aqui de alguns sites de referência que vou deixar na descrição deste vídeo em termos de link para vocês poderem entrar diretamente a partir desses links. E obviamente que estamos a falar de Python. O site do Python é obviamente uma área que vocês devem ter sempre presente se vão trabalhar com este tipo de tecnologia, no sentido de terem sempre acesso à documentação e também às versões mais atuais do Python. Depois, especificamente relativamente ao Tkinter, o Tkinter é baseado no sistema TCL. E o TCL já é uma coisa bastante antiga. De qualquer das formas, quem quiser aprofundar ainda mais as suas informações sobre o TCL, podem ver aqui que tem aqui o About TCL TK, depois o Core Development. Existe aqui muita documentação sobre o que é o TCL/TK, para que serve, etc. Porque foi a partir destas bibliotecas de C++ que o Tkinter foi criado. Tem ainda aqui um outro site que é o TKDocs, onde vocês têm aqui algumas informações sobre como utilizar widgets do Tkinter, ok? Tem depois aqui a possibilidade de ver os widgets e procurar aqui no label o que é que ele tem em termos de opções, etc. Para mim não é, obviamente, o site de referência mais interessante. Este eu vou apresentá-lo já aqui de seguida, porque é aqui o effboot.org, Tkinter Book. Ora, Tkinter Book não é propriamente um livro, mas sim a possibilidade de vocês terem aqui acesso a uma informação. Ele diz aqui Work in Progress, mas já é um site bastante antigo, portanto foi um trabalho que ficou mais ou menos inacabado, mas que contém, a meu ver, uma informação geral muito relativamente bem detalhada sobre aquilo que vocês podem fazer com o Tkinter. Vocês têm aqui uma introdução explicando o que é o Tkinter, como é que são os eventos e os bindings, os standard dialogues, e depois tem aqui a referência às classes dos widgets, isto é, cada um dos widgets tem aqui alguns interessantes. Um deles que nós não falamos, que foi o Canvas, porque ele próprio seria uma playlist, mas o Entry, o Listbox, o Text e mais widgets. Então, se vocês clicarem aqui no Widget Class Reference, vocês vão ter acesso então aqui a uma listagem de todos, ou eu diria praticamente todos os widgets que vocês podem utilizar nas vossas aplicações. E bom, o que é que acontece neste caso concreto? Quando vocês entram dentro de um widget, vamos usar aqui por exemplo o Button, vocês vão ter aqui uma explicação, o que é esse widget, como é que nós podemos utilizá-lo, ok? E depois vamos ter aqui um exemplo sempre muito simples de como é que nós podemos criar um widget. E vocês veem aqui este código, tem aqui um código muito semelhante àquilo que nós fizemos ao longo desta playlist. Depois tem várias explicações, várias chamadas de atenção e no fundo de cada uma destas páginas de cada widget vocês têm um espaço chamado Reference. Reference começa por explicar como é que nós temos aqui, como é que criamos um botão, ok? Como é que nós instanciamos um botão, como é que criamos um objeto de botão. Tem aqui o master igual a none e depois tem as opções. Bom, o que acontece depois aqui para baixo é o seguinte. O master é o parent widget, isto é o sítio onde ele vai estar contido, e as opções são as opções do próprio widget, isto é, tudo aquilo que nós podemos agregar aqui, que permitem definir aspectos visuais e aspectos funcionais de cada widget. Depois aqui no config, que é as opções que aqui estão, vocês podem ver muitas opções. Por exemplo, o BG, que é o mesmo que o background, vocês podem utilizar o background, o anchor, em que nós podemos definir valores que estão aqui indicados, o N, o NE, portanto, todos aqueles valores da rosa dos ventos, os valores de orientação, o facto de nós podermos adicionar uma imagem, portanto ele explica aqui que nós podemos de facto adicionar uma imagem utilizando o Image Option. Temos também o Border Width, ou o BD, que é o mesmo que o Border Width, o comando que permite associar a uma função ou método que é chamado quando o botão é pressionado, ok? E portanto vocês têm aqui todas essas explicações de forma mais ou menos bem detalhada sobre todas as características que vocês podem utilizar. Depois, mais ao fundo, vocês vão ter aqui o flash, que é um método que está associado ao botão, que não é propriamente uma option, mas sim um método, e que depois tem aqui as diferentes descrições. Vamos ver apenas aqui mais
por exemplo, vamos pegar aqui no label, vocês têm exatamente a mesma explicação, ok? Tem um pequenino exemplo de como é que nós podemos utilizar o label, como é que podemos criar um label, etc. Tem aqui algumas chamadas de atenção sobre o que é que nós devemos ter em conta para a utilização deste widget de forma específica, e depois tem aqui a parte da referência, como aconteceu com aquilo que vimos no botão. Neste caso tem aqui o label, como é que se faz a instanciação do label, todas as opções que nós podemos utilizar na construção e na criação de um label, e obviamente todas as opções que nós também podemos, dentro de uma determinada lógica de funcionamento, alterar ao longo da execução do processo da nossa aplicação. E depois lá para o fundo, neste caso concreto não temos aqui no label nenhuma funcionalidade, vamos tentar ver aqui no Scale Widget, poderemos ter aqui algumas funções. Reparem, tem aqui o Cohorts, que é um método, o Get, que é um outro método, que é também um método muito transversal a vários widgets. Tem o Identify XY, que é outro método que verifica se a parte ativa, etc, está aqui, enfim. Vocês irão com certeza ter muito interesse em explorar esta área se eventualmente vocês decidirem investir mais do vosso tempo na aprendizagem deste tipo de tecnologia. Eu, muito sinceramente, espero que esta viagem que nós fizemos dentro do Tkinter tenha sido proveitosa, que tenha criado as bases necessárias para que vocês possam, também com a utilização destes sites, avançar daqui para a frente com um aprofundamento desta aprendizagem. Muito sinceramente digo-vos que, a título profissional, para mim, não é eventualmente uma tecnologia que eu vá utilizar com muita frequência, eventualmente é quase certo que não a irei utilizar muitas vezes, mas eu penso que apresentando isto desta forma vocês têm agora condições para poder evoluir muito melhor nas vossas aprendizagens. Apenas finalizar este vídeo e esta playlist indicando aquilo que nós vimos no vídeo anterior desta série, que é o PyInstaller. À semelhança do que acontece com muitas outras tecnologias, o PyInstaller é apenas uma solução para vocês conseguirem, no final da construção da vossa aplicação, transformarem essa aplicação num fecheiro executável e poderem distribuir, por exemplo, a partir da internet, através de um download, por exemplo, ok? Existem muitas outras opções que vocês podem explorar, é uma questão de fazerem uma pesquisa no Google e procurar a transformação de uma app.py num executable e vão encontrar imensas soluções, eventualmente algumas mais populares do que o PyInstaller. Eu pessoalmente achei o PyInstaller relativamente simples de utilizar. Fica então aqui o fecho desta playlist. Fica a secção dos comentários para vocês deixarem também as vossas opiniões sobre esta tecnologia, aquilo que eventualmente vocês gostariam de ver mais para a frente, se eventualmente quisermos aqui voltar à utilização do Tkinter, neste caso dentro do Python, da linguagem Python. O meu muito obrigado a todos aqueles que acompanharam esta playlist até este momento e ficam aqui os votos de que vocês façam os estudos necessários para poderem utilizar esta tecnologia da melhor forma e que consigam tirar o máximo proveito dela.